Olá, bom dia. Eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Muito obrigada pela sua companhia aqui pelas nossas plataformas digitais, pelo YouTube, pela Jovem Pan 92,9 e todos os tocadores de podcast. O meu entrevistado de hoje é o economista Regis Feitosa Mota. Ele é portador de uma síndrome rara chamada Li-Fraumeni. Depois ele vai me explicar se é assim que se pronuncia. E vai falar para a gente também a importância dos exames genéticos aí para identificar essa e outras doenças. E por que eu convidei o Regis? Porque ele viveu um drama familiar recentemente, ele perdeu a terceira filha vítima de um câncer e ele também é portador oncológico, né? Então ele vai contar um pouquinho como tem sido toda essa situação, desde o diagnóstico e a perda aí dos 3 filhos dele. Regis, primeiramente eu queria te agradecer. Quando eu conheci a tua história, eu me identifiquei, isso eu contei para você, né? Porque eu também perdi meu pai e estou vivendo um momento de luto. Ele era também paciente oncológico e a gente sabe que transformar essa dor em amor, como você está fazendo, de tentar alertar as pessoas a importância da prevenção, não só da prevenção oncológica, mas a prevenção genética para identificar essa síndrome, né? Isso. Porque você perdeu 3 filhos. Então, assim, primeiramente, os meus sentimentos, o meu abraço carinhoso a você e de você estar aqui justamente por conta disso, de avisar quem está aí assistindo a gente, acompanhando a gente aqui, a importância que é a prevenção, principalmente nesses exames genéticos. Bom dia para você, muito obrigada. Bom dia, Patrícia. Bom dia, é um prazer estar aqui. E, como você disse, é muito importante a gente esclarecer para as pessoas não passarem por esse drama que a gente passou, né? Drama que eu falo são perdas, são tratamentos longos devido ao câncer que chegou. Por que o câncer chegou na gente de uma forma tão brusca, tão abrupta e em tão curto espaço de tempo? Porque nós temos essa alteração genética, o Li-Fraumeni. Essa alteração genética, na realidade, ela não é uma doença, como muitos pensam, mas é uma síndrome, né? Como assim é denominada, caracterizada pela falta de defesas no organismo. É um mecanismo de defesa chamado o gene P53, que nós temos a deleção dele ou a pouca produção. E eu li que esse gene é como se fosse o guardião das células, exatamente. Né? Ele tenta combater as células doentes, né? Exatamente. E nesse caso não consegue combater. Seria um gene imunossupressor, né? Um gene protetor de tumores, né? De doenças, sobretudo o câncer é a mais grave, né? Dos diagnósticos, um dos mais graves dos diagnósticos. E então, hoje você também é portador oncológico, Sou né? sou portador. Nós descobrimos porque o câncer começou, a primeira vez que o câncer se manifestou na nossa família foi em 2009, com a minha filha, na época mais velha, ela tinha 12 anos, e tratou uma leucemia, ficou bem. Em 2016 começaram a surgir câncer ao mesmo tempo em mim e nos meus outros filhos, né? Em 2016, 2017 éramos 3 ao mesmo tempo. Então fizemos pesquisa genética, porque não podia ser coincidência. Alguns próximos a gente, os médicos, nos alertaram para fazer o exame genético. E pesquisamos e infelizmente descobrimos que tínhamos essa alteração genética, batizada de síndrome de Li-Fraumeni, que nada mais é do que a falta de defesa do organismo. Nós não temos esse gene protetor de tumor, que é o P53. E essa alteração genética, os pacientes ou os portadores que têm, ela pode causar câncer ou não no decorrer da vida, né? Mas a possibilidade de quem as tem, essa alteração genética, chega até 90%, segundo estudos e pesquisas até da médica que nos acompanha em São Paulo, né, a doutora Maria Isabel. E, infelizmente, na gente ela chegou com muita força, né? E o câncer desenvolvendo nos seus filhos e em você, quando vocês descobriram essa situação,
foram doenças oncológicas diferentes para cada um deles, né? Diferentes. Eu queria que você me explicasse um pouquinho quem teve a leucemia e depois da leucemia, eu sei que o seu filho e a sua filha tiveram tumores cerebrais, né? Exato. O porquê que essa síndrome, ela vem para qualquer tipo de tumor e o porquê que existe essa falha genética e se é hereditária? Pronto. De acordo com a geneticista vou responder, né, de trás para frente. De acordo com a geneticista que nos acompanha, essa é uma condição genética hereditária, não necessariamente dos meus pais, que são saudáveis, vale salientar, vivos e saudáveis, as mães dos meus filhos, né, das quais eu sou separado. Muita gente pergunta e essa é bom esclarecer, né? Eu sou separado das mães dos meus filhos, é importante essa informação porque foram 2 casamentos, 2 filhos do primeiro casamento e 1 do segundo. Todos os 3 tiveram essa herança genética, ou seja, se sobrepôs mais a minha genética em cima das genéticas das mães, no caso da síndrome. E não sabemos de quem veio, se veio dos meus pais ou dos meus avós, dos meus antepassados, não sabemos. Daí a importância de eu fazer questão de divulgar, infelizmente como um exemplo muito dramático que a gente vive, familiar, a gente faz questão de divulgar para que outras famílias não sofram isso. Mas respondendo à sua pergunta, o primeiro câncer surgiu em 2009, na minha filha mais velha, quando ela tinha 12 anos. O nome dela? É a Ana Carolina, a doutora médica, né, que faleceu agora. Então ela teve leucemia linfóide aguda aos 12 anos. E na época o Pedro, o irmão dela, tinha 10 anos e a Beatriz tinha 1 aninho de idade. E aí seguimos tratando, ela ficou bem. Em 2016 eu fui diagnosticado com uma das doenças que eu trato hoje, que é a leucemia linfóide crônica. É uma leucemia de evolução lenta e dá para a gente conviver com ela durante anos, né? Aí depende muito de organismo para cada organismo. Ao mesmo tempo que eu descobri a leucemia linfóide crônica, o meu filho descobriu um osteosarcoma, um tumor ósseo na perna, e foi tratando. Em 2016, eu tratando leucemia e ele tratando o osteosarcoma. Em 2017, ele tinha terminado o primeiro cirurgia e tratamento da osteosarcoma da perna. A Beatriz, a minha caçula, então, já com 9 anos, foi acometida de leucemia linfóide crônica. E o meu filho, o primeiro câncer dele, vale salientar, foi com 17 anos. E eu com 46 anos. Então, o câncer ele se deu na nossa família em idades bastante diferentes, mas de 2016 até agora de uma forma muito intensa, né? A tua mais nova, ela sobreviveu quanto tempo? A mais nova, a Beatriz, foi descoberto a leucemia linfóide aguda em 2017 e ela faleceu em 2018, em junho. Chegou a fazer o tratamento, fez transplante de medula óssea, ficou curada, mas a doença voltou muito rápido. Eu até questionei os médicos se o fato dessa alteração genética ter interferido. Disse que pode ser que sim, a velocidade com que a doença voltou. Não que outros pacientes que tenham tido leucemia, tenham feito transplante, a doença não tenha voltado. Em muitos casos voltam também, mas a dela voltou rápido. Então, voltou muito, muito grave e ela não teve mais condição de suportar o tratamento e veio a falecer 1 ano depois. E o seu filho? O meu filho, ele teve o tratamento em 2016 da perna, como eu falei. Em 2017, teve uma pequena metástase no pulmão, tirou, foi pequena. Por quê? Uma das formas da gente que sabe que tem essa alteração genética e sabemos que o câncer ele pode ser potencializado de uma forma mais rápida e em mais quantidades, vamos dizer assim, o que a gente pode fazer para prevenir é fazer exames frequentes, exames que muitas vezes pessoas fazem em determinado período de tempo longo, por exemplo, como colonoscopia, endoscopia, exames de imagem do corpo inteiro, a gente tem que fazer de ano em ano, né? Sobretudo colonoscopia e endoscopia, que são cânceres que a nossa médica geneticista diz que a gente pode ter mais facilidade de ter, né, de imagem, porque também o câncer do cérebro é uma realidade em pacientes que têm essa alteração genética, né? Já tem pesquisa sobre isso, que a maioria dos cânceres são diversos, vários, mas entre eles podem ser cérebro, do reto, intestino, câncer ósseo,
Depende muito de cada organismo, de cada paciente. Aí ele tratou a metástase do pulmão. Ele tratou a metástase do pulmão em 2017. Em 2018, passou um período bem. Em 2018, a Beatriz faleceu com 10 anos. E logo depois que ela faleceu, ele teve um terceiro episódio. Ele teve na coluna torácica. Nós descobrimos e fomos tratar de imediato. E eu tratando a leucemia, né? A Beatriz tinha falecido e ele tratando o câncer na coluna torácica. Então, os dois tratando ao mesmo tempo. E a mais velha, até então, curada, tudo bem esse período. Tratou a coluna torácica, ficou bem. Em 2019, tudo certo. E nesse momento de 2019, até o meio do ano, todos nós três estávamos teoricamente estáveis. Eu com o diagnóstico, mas estava estável. E eles dois, o Pedro e a Ana Carolina, estavam totalmente curados. A Ana Carolina não tinha tido nada mais desde lá atrás, de 2009, e o Pedro tinha ficado bem da perna, do pulmão e da coluna. Logo em seguida, em 2019, em agosto, né, ele já estava fazendo faculdade, tudo certo, foi diagnosticado com um glioma, um tumor cerebral. Qual grau? O grau 3, né? Ele vai até grau 4, o grau dele foi o 3. Mas não era metástase, era um tumor primário diferenciado no cérebro. Tumor primário diferenciado no cérebro, exatamente. Nós fizemos questão de colher essa informação para saber se era metástase, mas não, câncer novo. Porque muitas metástases, né? Eu li muito sobre isso, até porque eu fui cuidadora do meu pai. O primeiro lugar que vai depois do pulmão é o cérebro, exato, né? Mas é bom informar até que nesse caso do filho do Regis, não. Além do tratamento que ele tinha feito para os outros cânceres, ele também teve esse novo câncer cerebral que não era da metástase. Exatamente. Né? Aí ele sobreviveu quanto tempo? Ele passou 1 ano e 3 meses. Ele começou a tratar em agosto de 2019 e faleceu em novembro de 2020. Na pandemia? Na pandemia. Pouco depois do falecimento dele, em janeiro de 2020, eu tive o Covid gravíssimo, agravou, coincidência ou não, por conta da leucemia, mas enfim, foi um Covid grave. Esse Covid eu fiquei internado 41 dias na UTI, fiquei em coma 25 dias, fui entubado, traqueostomizado, cheguei a fazer várias transfusões de sangue, cheguei a fazer hemodiálise por 3 meses. Quer dizer, paciente oncológico, vítima de uma Covid no auge da pandemia. No auge da pandemia. Tinha perdido o filho. Tinha perdido 2. 2 filhos. Nessa época tinha perdido um filho, a Bia, né? Que é a Bia, então. E o Pedro estava... Pedro faleceu em novembro, eu tinha pego o Covid em março, logo no início da pandemia. Eu queria, antes da gente partir para poder falar da sua terceira filha, que é a médica, a Carol, né? Isso. O que passou pela tua cabeça, Regis? Assim, além de você estar passando por todo esse drama familiar, você ser um portador oncológico, um doente oncológico, a gente sabe que a Covid, quando veio, a maior preocupação dos médicos era justamente com os pacientes imunossuprimidos, né? Você teve medo de morrer pela Covid? Com certeza. O que passou pela tua cabeça? Com certeza eu tive bastante receio. Quando eu estava internado em março, nós já estávamos com o Pedro em tratamento e já tinha a dor do luto da Bia, já tínhamos perdido a Bia. E eu me via naquela situação gravíssima, eu tinha perdido 1/3 do peso que eu estou hoje, né? Fiquei muito mal mesmo. E os médicos comentavam, né? Eu não podia falar, mas eu entendia já num determinado momento em que foi tirada a sedação, que eu estava gravíssimo e que tudo que eles podiam estar fazendo, estava sendo feito. Que com certeza iria precisar de um milagre. E realmente aconteceu. Eu melhorei de uma forma surpreendente. O meu médico que nos acompanha, o nosso clínico intensivista, ele disse que foi realmente uma porção de milagre na minha recuperação, porque foi bem grave. Você teve sequela da Covid? Fiquei com neuropatia, né? E logo depois da Covid, passei 1 ano me recuperando, né? Eu entrei no hospital em março de 2020, logo no início. No auge, No auge. E saí do hospital em maio, no início de maio. Lembrando que nessa época já não se falava ainda em vacina, né? Nada, só lockdown. Os médicos
preocupados para saber como que ia ser como ia ser feito o tratamento dessa doença nos mais graves, né? Depois que foram desenvolvidas outras técnicas, como aqueles capacetes com ar, que ficavam, o ECMO, né? O ECMO, que os pacientes ficavam mais confortáveis, mas na época que eu entrei, de imediato tinham que ser entubados, não existia vacina, não existia nenhum protocolo, né? Existiam aqueles protocolos iniciais que todo mundo fala, né? Combinação de medicamentos, mas dependia muito de cada paciente. Então eu fui submetido a muitos antibióticos, né, e terapia de reposição de sangue por conta da anemia que eu tive. Eu me internei com anemia, por conta da leucemia, os leucócitos muito altos, tive que receber transfusão de sangue e ao mesmo tempo não podia receber quimioterapia, embora com os leucócitos altos, ou seja, tinha toda uma equipe acompanhando, multidisciplinar, cuidando, porque era não somente o Covid, mas era um Covid e uma leucemia ao mesmo tempo. Pois é. Tinha que ser administrado. Então, graças a Deus, saí, né? Parte da cura, vamos dizer assim, ou da recuperação, se deve muito mesmo aí aos médicos, com certeza, mas parte dela foi um milagre, E a gente vai querer falar desse milagre, porque eu eu vou trazer a minha opinião pessoal, que a crença, né, a fé e no que você se apega é algo mental que você manda para algum lugar com onde, certeza, né, que uma energia vem mais forte. Exato. E cada um com a sua crença, mas eu realmente creio em Deus e nesse poder superior. E eu não tenho dúvida, te vendo aqui, falando com você, por tudo que você passou, Covid no auge da pandemia, no auge da pandemia. Paciente oncológico e está aqui contando a história, realmente então, tem que ter uma porção se não tiver alguém para poder explicar em terra, alguém superior aí depois manda, viu Deus, manda aí um recado para a gente para poder entender como esses milagres acontecem. Exato. Regis, aí você saiu do hospital, mas, enfim, né? Eu saí do hospital é porque é muita informação, não, mas aí a gente vai batendo papo, eu vou te interrompendo de vez em quando, até para quem está acompanhando a gente. Eu trouxe o Regis aqui, gente, pelo seguinte, porque é um cara que vai falar sobre superação, é um cara que vai falar justamente sobre essa questão da fé, é um cara que vai falar o que é passar por um luto, né? Eu sou mãe, então assim, você não quer nunca enterrar um filho. Agora, você imagina enterrar 3 filhos? Então assim, é algo que realmente é uma história muito emocionante, é uma história de vida, é uma história de superação. E o nosso espaço aqui é para isso mesmo, né? Para a gente conversar, bater papo, além de trazer a informação para você da importância dos testes genéticos, contar a história do Regis para dizer o seguinte: olha, milagres existem, as pessoas elas podem ser fortes com as perdas e essas perdas, essas dores, elas podem se transformar em muito amor, que é o que ele está fazendo aqui. Ele está aqui batendo um papo com a gente de forma incrível, para a gente poder sentir essa energia e se segurar em alguma coisa, né? Então, mais uma vez eu te agradeço. Obrigado. Porque a sua história é demais. Obrigado. Aí você saiu do hospital, aí veio o drama da Carol. Saí do hospital em maio. Não, saí do hospital em maio, estava tudo bem. A Carol estava bem, saudável, curada. E o Pedro fazendo o tratamento do glioma, do tumor cerebral. Então, eu passei um tempo me recuperando, bastante grave. Então, eu tive que ter cuidados especiais em casa, cuidadores, porque eu não conseguia me levantar, não conseguia ficar em pé, devido à perda da massa muscular toda que eu tive. Então, foi um período, um processo para pegar o corpo novamente, vamos dizer assim. Recuperar da Covid, Recuperar da Covid. E, ao mesmo tempo, fazendo transfusões de sangue, devido à minha anemia, fazendo os acompanhamentos de medicamentos oncológicos que eu tomo por conta da leucemia, enfim. Fiquei o ano de 2020 me tratando, de maio até o final do ano. E o Pedro faleceu em 2020, em novembro. Inacreditavelmente, 2 meses depois que ele faleceu em novembro, no final de dezembro, um mês depois, em janeiro, eu descobri mais uma doença. Além da leucemia, eu descobri que parte dela tinha evoluído para um linfoma não Hodgkin, que é o que eu trato hoje. A doença, inclusive, mais grave do que a leucemia que eu já tinha. E qual que é a diferença, Regis? O linfoma não Hodgkin é o sistema do câncer no sistema linfático. Então, são aumentos de linfonodos, né? Eu fiz cirurgia por conta disso, no pescoço, 2 vezes, para tirar os linfonodos, nódulos,
e biopsiar para ver o estágio da doença em que está, chama estadiamento. Então, essa doença, ela desenvolve, ela prolifera os linfonodos de uma forma bem mais rápida do que a leucemia crônica, que era o que eu já tinha. Então, se não for tratar de imediato, a pessoa pode vir a falecer com aneurisma, com infarto, algum outro tipo de... Porque atinge outros órgãos. Atinge outros órgãos, que é o sistema linfático todo do corpo. Então, pode ter... às vezes, quando eu faço exame de imagem, a gente vê que tem linfonodos na axila, no abdômen, mediastino, na região do tórax, do abdômen todo, enfim. Linfonodos em todo o sistema linfático do corpo. E tive que tratar. Então, esse eu tive que fazer. Logo em janeiro de 21, depois do falecimento do Pedro, eu coloquei o catéter e comecei a fazer as sessões de quimioterapia. Fiz inicialmente 6 sessões, de 28 em 28 dias. A oral, a quimio oral? A quimio no catéter. Catéter. A oral eu estava fazendo e continuo fazendo para a leucemia linfóide crônica. E a quimioterapia no catéter eu comecei a fazer em fevereiro, coloquei o Portocat aqui e comecei a fazer. É comum um portador dessa primeira leucemia também ter essa segunda? E como que age essas duas doenças num paciente só? Ela acontece, né? Acontece, não com muita frequência, mas acontece. A hematologista que me acompanha, ela até diz que existem casos de evolução da doença, da leucemia para um linfoma não Hodgkin, que passa a ser mais agressivo. Ambas são doenças da medula óssea, mas uma mais agressiva do que outra. Lhe confesso que, assim, é complexo, porque a gente toma medicação para uma coisa que não serve para outra, faço uma quimioterapia que poderia servir para as duas, mas na realidade não serve, ou seja, comecei a tratar, botei o catéter, comecei a fazer a quimioterapia no primeiro ciclo, que seria de 6 meses, para teoricamente curar o linfoma, né? Porque do jeito que ele aparece, a cura dele se dá em muitos pacientes com esses protocolos já pré-definidos, pré-determinados, né? No caso, o protocolo que eu fiz chamava R-CHOP, que era cada letra significa o nome de uma medicação, né? Rituximab, aí vem Mabitera, que é o mesmo Rituximab, aí vem adriblastina, cisplatina, então um monte de medicamentos. Então, além disso, comprimidos diários para evitar o desenvolvimento de outras doenças, como herpes, que desenvolve muito, porque baixa a imunidade com a quimioterapia, então eu tomo medicamentos diários, outros para controlar. Então, comecei a tratar em 2021, fiz os protocolos todos. Em agosto, fomos fazer exames de imagem para ver como é que estavam, através do PET scan, e vi que ainda tinha alguns linfonodos, não tinham sumido todos. Fizemos uma extração de mais uma cirurgia que eu fiz, uma excisão, e vimos que a doença estava ativa, como se o protocolo que eu fiz não tivesse adiantado de nada. Agora, eu só vou te interromper um minutinho para você me explicar, eu não sei se eu estou certo, você me corrige se eu estiver errado. Mas eu li que existe um tratamento experimental para esse segundo câncer que você é portador agora, que são das células T, né, que me parece que são retiradas as células doentes e elas são tratadas fora do corpo. Eu não sei, eu não sei se é na Espanha. Exato. Eu li algo do tipo que é revolucionário, é um tratamento caríssimo, isso, mas que existe essa possibilidade de colocar essas células mais saudáveis no teu organismo. Existe, inclusive, desde a época da Beatriz, minha filha que faleceu em 2018, essa seria uma possibilidade, tipo... não deu certo quimioterapia, não deu certo transplante de medula, não deu certo os tratamentos já pré-definidos, então vai para essa técnica nova, né? Não é tão antiga, mas ela já desde 2018 que a gente sabia que existia, chama CART-cell. Eles tiram parte do célula, transformam, modifica geneticamente, faz uma reedição das células e coloca novamente, para que o organismo produza e reaja com essas novas células ou as células modificadas. Você não precisou fazer esse tratamento ainda? Ainda não, posso dizer assim que ainda não, graças a Deus, porque como ele é muito caro, às vezes são meio complexas essas coisas, porque a gente às vezes para demandar, levantar dinheiro para fazer a viagem, para viajar, ou uma demanda judicial, às vezes o paciente não tem tempo
de vida Mas para que isso. bom, então, que você está respondendo bem ao tratamento, Graças que a é o Deus. protocolar, né? No caso da Beatriz, eu vou voltar lá e voltar para mim. No caso da Beatriz, por exemplo, quando começou o tratamento e viram que a doença não estava entrando em remissão, ela teve que ser submetida a um transplante de medula óssea e depois do transplante de medula óssea ela ficou curada e logo depois a doença voltou. E o médico chegou a comentar conosco que existe essa possibilidade do Carticel, bastante caro, na Europa ou nos Estados Unidos, e especificamente eu mandá-la para os Estados Unidos, onde estavam começando lá em a Pensilvânia. Então, não deu tempo, o organismo dela não... Não estava preparado para a Então, viagem. enquanto a gente estava preparando a papelada e tal, ela gravando, então não conseguimos. Mas eu sei que existe isso, é uma opção que muitos pacientes têm feito aí no mundo afora. Mas como ainda é difícil acesso, muito caro e não está disponibilizado ainda 100% aqui no Brasil, a gente tem que se submeter ao tratamento, né? É o que do cotidiano, o que existe, né? E no meu caso, as doenças estão estáveis desde o final do ano passado. Vai fazer um ano agora que as doenças estão estáveis. Eu tomo quimioterapia diariamente para conter a leucemia linfóide crônica e faço a imunoterapia, por exemplo, agora essa semana já fiz a imunoterapia, passo o dia internado, faço a imunoterapia e isso aí é para reposição de proteínas e dar uma aumentada na imunidade do organismo. Não, né? E a imunoterapia para casos oncológicos, eu tenho lido muitos artigos que esses tratamentos têm sido promissores, né? Porque são várias pesquisas em andamento, muitos pacientes, inclusive pacientes com tumores de bexiga, têm respondido muito bem à imunoterapia. Exato. Então, eu acredito que a ciência e a medicina vai vencer todos os interesses farmacêuticos, né? Sim. Porque sim. a gente sabe, né, Regis, que para muitas doenças a gente precisa brigar com o poder público, né? Eu me lembro muito na época que a AIDS já estava sendo tratada em vários países. Aqui a gente não conseguia ter um acesso, os portadores não tinham acesso à medicação, ao coquetel de forma gratuita. Então foi uma batalha de anos. Então quantas pessoas morreram até poder chegar esse fármaco aqui de forma gratuita. Então eu sou muito amiga do Dr. Fernando Maluf e a gente conversa, inclusive ele brigando lá em Brasília para que a quimioterapia oral fosse fornecida pelos planos de saúde, porque para quem pensa, gente, que você tem um plano de saúde, você é paciente oncológico, você vai lá e consegue essa medicação de forma fácil, muitas famílias precisam judicializar o plano de saúde para poder fornecer essa quimioterapia oral para que o paciente faça dentro da própria casa, de forma mais segura, de forma mais tranquila essa quimioterapia, porque o paciente já passa por tantos problemas emocionais, de saúde, de imunidade. Então essa quimioterapia, ela é oferecida pelo SUS, né? Mas não ao contrário, os planos brigam muito com os pacientes para poder fornecer isso. Então, é uma briga com o poder público, então a gente espera que daqui para frente isso seja realmente visto com um pouquinho mais em especial. Antes de terminar esse primeiro bloco, agora eu quero que você fale um pouquinho da Carol, que é a médica, a tua filha médica. A gente vai falar a história dela e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho da questão psicológica, da questão da fé, dessa questão de transformar a sua dor em amor, que eu acho que isso é incrível, a gente não pode deixar de falar. Mas aí veio então também o diagnóstico da Carol, que depois de muitos anos em remissão, ela descobriu um novo tumor. Exato. Tínhamos passado por tudo, o primeiro tratamento dela em 2009, ela com 12 anos, e aí, então passou por todo esse turbilhão depois, o meu tratamento, o tratamento dos cânceres que o Pedro teve, o falecimento da Bia, o falecimento do Pedro, outro câncer que eu adquiri, o linfoma, a recuperação toda do Covid, as diversas internações minhas por conta do tratamento do linfoma, né? E estava tudo bem quando foi em
agosto de 2021, ela já médica, já formada, que ela formou em junho. Ela se formou em qual área? Ela terminou, começou a dermatologia, mas aí não, nos primeiros meses logo já começou, teve que parar para começar a tratar, né? Formou em São Paulo, onde ela foi morar. Que era o grande sonho dela. O grande sonho dela, estava noiva, queria ser mãe e tudo mais, enfim. Começou a tratar o glioma, igual do Pedro. Um outro câncer novo, não tinha nada a ver com a primeira doença que ela teve. E o intervalo de tempo, você muito vê... Muito longo, né? Longo, ela teve em 2009 e o outro veio surgir em 2021. Né? Já diferente de mim, que fui descobrir um em 2016, o outro em 2021. Então, mais um caso que não era caso de metástase, era um novo tumor câncer sendo produzido já no cérebro. Exatamente. Então, ela começou a tratar e vinha bem. O dela foi o glioblastoma? Foi o glioblastoma também, o do Pedro e o dela, sendo que o dela num grau menor. Um grau menor, a nossa expectativa era muito boa, porque inicialmente viu que não era de tão agressivo como foi o do Pedro. Né? Então, é tanto que ela estava bem. Agora, no mês de abril, final de abril, início de maio, ela esteve aqui em Fortaleza comigo, veio visitar um amigo que estava casando, veio para esse casamento, então estava bem. Só que de setembro agora, início de setembro até novembro, que foi o falecimento, a doença começou a não responder mais e foram feitas outras técnicas outras tentativas de medicações, quimioterapias diferentes, radioterapia, mas mesmo assim não respondeu. Tudo isso lá em São Paulo? Tudo isso em São Paulo. Ela estava sendo tratada... Ela tratou no Sírio-Libanês. A Beatriz então, também. Ela teve acesso a um dos melhores hospitais de São Paulo, teve acesso a um dos melhores hospitais, Deus, tudo. Fez bons tratamentos. Bom tratamento. Mas o câncer cerebral, ele é terrível. Câncer cerebral, né? É complicado. Ele é muito rápido, Inclusive, né? o Pedro, meu filho, tratou em São Paulo também, mas tratou no ICESP. Né? O ICESP é fantástico. O ICESP é referência. O meu pai foi tratado lá, medicações caríssimas, né? De quimioterapia. Ele teve que tomar uma quimioterapia que uma dose custava mais de R$7.000, foi toda fornecida pelo SUS. Pronto. Então, assim, a gente pensa que o Sistema Único de Saúde é precário, mas quando na minha opinião, Regis, eu não sei se você concorda, a precariedade é da burocracia, de você conseguir chegar até o acesso exemplar do SUS, né? Porque depois que você já está dentro e está sendo cuidado por esses hospitais de referência, você tem acesso aos melhores médicos que atuam nesses hospitais de referência, mas também atuam na área pública, né? Então, é um hospital de extrema referência, mas a gente até estava falando, né? É preferível que hoje haja a questão preventiva do que ter que chegar até o SUS para poder ter que receber essas medicações caras. Então, o próprio governo federal e os estaduais, eles precisam se preocupar com essa temática do investimento na prevenção do câncer e não quando o cara já está lá com estágio avançado que precisa dessas medicações, mas aí é pauta para um outro programa. Estou me tratando, como eu falei, vai fazer um mês, eu já me internei uma vez para fazer a imunoterapia, faço exames de imagem, como já fiz essa semana passada, então... É muito dinâmico tudo isso, mas com tudo isso eu tenho que me sentir na obrigação de não deixar todo esse nosso sofrimento durante esses longos anos de 2009 até agora, né, em vão. A gente tem que alertar as pessoas para que procurem fazer exames rotineiros. Pode falar com a câmera, é até um recado que você vai dar para quem está nos ouvindo, antes de eu chamar o intervalo, quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Essa mensagem do Regis eu acho que é fundamental nessa questão da prevenção, porque exames genéticos, as pessoas acham que elas são caros, mas não é aquilo que ainda está totalmente fora de cogitação. Tem exames genéticos que custam a partir de R$1.000. Ainda é caro? É caro. Nem todo mundo tem, mas que dá ainda para poder fazer, juntar a família para poder fazer, né? Exato. Mas conta aí. Então é importante que as pessoas procurem, investiguem, pesquisem. Por quê? Evidentemente, se eu soubesse que teria essa alteração genética lá atrás, teria feito o tratamento para os meninos nascerem sem essa alteração, mas como se é uma questão hereditária, eu teria feito aquela questão da inseminação artificial, teria feito fertilização in vitro, que aí é uma outra questão que envolve, né, outros conceitos, porque você vai gerar ali, produzir os óvulos e vai separar os que não têm nenhuma alteração genética. Existe isso hoje, essa técnica? Existe.
né? Tem muitos casais que fazem fertilização in vitro e existe essa possibilidade. Mas o contexto não é esse, o contexto é que as pessoas, através dessa nossa história dramática de muita perda, resiliência, as pessoas possam ficar alertas e pesquisar, porque há uma forma de prevenir logo no início. Você não descobrir uma doença já no estágio avançado. Esse é o principal objetivo dessa minha luta, informação, né? Dessa minha luta. Transformando essa dor em amor. Transformando toda essa dor em amor, para que as pessoas vejam que há esperança. A gente consegue, é muito doído a gente perder filho. Mas eu acho que a grande lição que a gente tem de tudo isso, né, é que a gente possa passar essa informação adiante, que as pessoas busquem, pesquisem, se tiver alguma doença descoberta no início, com certeza você vai ter uma longevidade, vai ter uma prolongação nos seus dias, vamos dizer assim, nos seus anos, a depender da doença, né? E que isso a gente consiga levantar essa bandeira a nível Brasil, ou quem sabe a nível mundial, para que a ciência evolua, esses tratamentos hoje que são acessíveis a pequena parte da população mundial, possa se tornar uma coisa grandiosa, para que as pessoas venham a não passar por tudo isso que nós passamos, todas essas dores, porque esses tratamentos oncológicos, Patrícia, são tratamentos que envolvem dores emocionais, físicas, financeiras, total. Porque no meu caso a gente quer, graças a Deus, a gente conseguiu fazer isso, levar os filhos para tratar em hospitais que a gente sabe que tem grandes profissionais com bastante experiência, bastante expertise, então a gente quer dar o melhor para os filhos. Então essas técnicas novas da medicina, se vierem a serem utilizadas com mais recorrência, né? Com mais recorrência, sejam mais expandidas a nível Brasil, né? Não fique concentrada somente em algum determinado país ou num determinado hospital. É muito importante que isso venha a nós, porque vai aliviar as dores de muitas famílias e prolongar a vida de muitas pessoas, né? Isso é muito importante. Regis, mas fica aqui comigo mais um pouquinho, que a gente tem o segundo bloco, ele é mais curtinho, até porque eu entrevistei a médica geneticista, ela é oncogeneticista do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, é médica do Regis. Quem não acompanhou essa entrevista com a doutora Maria Isabel, está aí nos nossos tocadores de podcast. Eu falei com ela sábado passado, este sábado eu estou falando com o Regis, então vai ficar tudo lá na nossa plataforma, tanto do YouTube quanto dos seus melhores tocadores aí de podcast. Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta aqui no seu Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado pela sua 92,9. Nesse segundo bloco que eu pedi aqui para o Regis ficar mais um pouquinho para a gente, o Regis Feitosa Mota, que é economista, é empresário, bacharel em Direito, mas em que um momento aí precisou abrir mão de algumas coisas, porque ele precisava tratar da família, precisava tratar dele. E a gente nesse bloco, gente, eu quero assim muito falar sobre essa questão psicológica, essa questão que o Regis se apegou na fé, para poder segurar essa onda, para poder ver de forma mais, eu não digo positiva, porque você perder 3 filhos e dizer ainda que vai tentar ter uma vida positiva, eu acho que o pai e a mãe nunca mais conseguem ter uma vida positiva ou uma vida 100% feliz, mas precisa continuar, até porque ele precisa dar continuidade ao tratamento dele. E eu estava lendo aqui uma entrevista que ele deu para a BBC Brasil, e em um dos momentos, ele estava falando aqui da Bia, que ele teve uma conversa com a Bia e a Bia disse que estava com muita angústia e um sentimento de que ia morrer e encontrar o vovô dela no céu. A Bia foi a filhinha dele mais nova, do Regis, e que foi a primeira a falecer. E nesse momento, Regis, você diz aqui na entrevista que você pediu para Deus por um milagre ou para que Deus levasse você no lugar da tua filha. Com certeza. Porque aquela dor, ela estava... Eu não consigo nem de arrepiar, né? Porque... não é a lei natural da vida, né? O pai enterrar o filho Não. E uma criança de 10 anos, né? Exato. Então, assim, quando você pediu para Deus, leve eu, não leve a minha filha, porque o que é essa dor? Porque eu acho que é impossível a gente entender quem está fora. Eu vou ser empática, eu vou me solidarizar, mas eu jamais vou entender o que você passou, porque eu, graças a Deus, eu não passei, não quero passar,
Mas deve ser algo, assim, que você tem realmente vontade de morrer, né, Regis? Tem absoluta certeza. Eu fico imaginando. Eu quis realmente que Deus me levasse todas as situações em que meus filhos estiveram graves. Inclusive agora, eu pedi novamente a Deus, me leve. Por quê? Por que isso? Por que um pai e uma mãe, no caso, as mães dos meus filhos, perder filhos? Por que essa dor tão inominável? Não existe nome. Tem não. Não existe. A pessoa perde um pai, uma mãe, fica órfã, perde um companheiro, uma companheira, fica viúvo. Mas perder filho é inominável. Então é um sentimento que eu não consigo explicar. Eu só consigo entender que existe alteração genética, sem dúvida, como existe em muita gente. Por isso que eu estou falando, né, dando entrevistas. Por quê? Porque essa alteração genética similar à nossa, ela é de 1 para cada 300 pessoas no Brasil. Não é tão rara assim. Mas também não é tão comum. Mas né? também não é tão comum. Por isso que eu alerto para que as pessoas pesquisem, vejam, façam exame genético. Repete o nome da doença. Síndrome de Li-Fraumeni. É uma alteração no gene P53. Que a gente contou sobre isso no primeiro bloco todo, mas é bom lembrar agora. Essa alteração ou deleção do gene P53 faz com que as pessoas desenvolvam um câncer com mais facilidade no decorrer da vida. No nosso caso, desenvolveu rápido, né, intervalos de tempo curtos, mas, enfim, nós temos aí a lição que ficou, voltando à questão da fé. Não tem nome, é uma dor inenarrável, não tenho como explicar. Como é que eu vou viver daqui para frente? É uma saudade eterna dos meus filhos, eles são irrepetíveis, são únicos. São os amores que eu nunca vou conseguir substituir. Inclusive estão cravados na tua pele. Quem estiver acompanhando aqui pelo YouTube, Neto, coloquei dá uma... a Bia, mostra aqui. Coloquei aqui, ó. Mostra o Pedro, a Ana. O Neto vai mostrar aqui Bia. pra gente, ó, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Dá um zoom aqui, Neto. Olha só. Coloquei aqui o nome da Bia. Aqui mostra eu coloquei de novo, Regis. aqui a Bia, né? Logo que ela faleceu, coloquei o nomezinho dela. Eu e o Pedro, meu filho, fizemos a homenagem para ela colocando. E depois aqui colocamos o Pedro. Eu coloquei o Pedro. Vira só ao contrário um pouquinho o teu braço. O Pedro e a Ana Carolina. Tatuei agora, né? E tem até uma cartinha aqui que a Bia fez para mim, que ela colocou, ó. Pai, te amo. Isso aqui foi logo... Foi a letrinha dela letrinha mesmo. dela na última cartinha que ela fez para mim nos meus 50 anos, né? Aí você teve esse primeiro luto, né? Agora, é evidente que você jamais, acho que pensaria que fosse ter que enfrentar um segundo e um terceiro luto, porque a esperança, ela dá aquela adormecida, né? Porque você perdeu um filho, mas aí depois você tem que ressurgir com essa esperança para dar força para os outros filhos, né? Você falou uma questão interessante, o luto. Eu estou com luto acumulado. Eu estou com luto acumulado porque quando a Bia faleceu, em junho de 2020, foi um choque para a gente. Ela vinha bem, a doença voltou muito fulminante, ela chegou a receber alta e foi um choque. Eu realmente naquele momento pedi para ir no lugar dela, eu estava disposto a ir, como se pudesse voltar o tempo hoje, eu iria para o lugar de todos, eu iria sem dúvida alguma. É como quem diz, mas você não dá valor à sua vida? Claro, mas quem é pai dá mais valor à vida dos filhos. Sem dúvida alguma, qualquer pai ou qualquer mãe, né, que tenha amor de verdade pelos filhos, que eu acho que isso é natural. E até pela ordem natural das coisas, pela ordem natural, né, da vida, é que os mais velhos vão antes. Sim. Então, é muito complicado, porque eu não tive tempo de ter luto. Quando a Bia faleceu, logo depois, 2 meses depois, o Pedro adoeceu. Então, a gente teve aquele dinamismo todo de E as mães envolver. das crianças? As mães das crianças sofrem igualmente. Como nós somos separados e a gente, né, respeita as particularidades de cada, elas são mais reservadas do que eu em relação Mas também deve ser questão uma dor... Uma dor enorme, porque, já que você tocou nesse ponto, a mãe dos meus 2 filhos só tinha esses 2 filhos, não teve outros filhos no outro casamento, né? E a mãe da Beatriz também, quando nós nos separamos, ela só tinha a Bia de filho, ou seja, elas também perderam os únicos filhos. Então é uma dor muito grande para muita gente. Essa questão ela é muito abrangente, porque não tive luto, depois veio o Pedro faleceu, depois veio a minha doença, aí depois veio a da Ana. Então eu acho que eu estou com esse luto acumulado, uma dor insuportável, né?
ela é uma dor inominável, mas ao mesmo tempo eu consigo seguir da forma que meus filhos viveram, muito alegres, muito confiantes e muito guerreiros. Todos eles foram guerreiros até os seus últimos dias. E principalmente os mais velhos, que a gente conversava muito, já tinham uma maturidade muito grande. A minha filha médica dizia: pai, é um dia de cada vez, é um dia de cada vez. E o meu filho, muito sábio, dizia que a gente não consegue medir a dor do outro, né? Muita gente não entende ou fica me questionando às vezes: poxa, você ainda tem, não sei nem como é que você ainda está de pé. Então a gente tenta passar para as pessoas que é uma dor insuportável, mas que eu tive um ensinamento muito grande do meu filho e da minha filha, para que a gente possa seguir adiante, até o fim, lutando até o fim, como eles fizeram. Eu vou fazer uma pergunta difícil para você. Pode fazer. A gente estava falando sobre, a gente citou um pouquinho sobre a questão de fé. É evidente que você é um homem de fé, porque eu estou aqui te vendo, estou falando com você, olhando nos teus olhos, e a gente entende que algo superior está tentando te dar essa tranquilidade para você seguir em frente. Mas em algum momento você duvidou de Deus, você ficou com raiva, você... porque a gente tenta culpar alguém, né, Regis? Com certeza. Então, assim, além de você talvez se autoflagelar, também de ter esse sentimento: poxa, será que essa síndrome, né, prejudicou os meus filhos? Eu vi numa entrevista que você falou: poxa, se eu tivesse descoberto antes, como que seria? Então, assim, é óbvio que não dá para voltar atrás, já aconteceu. Mas você questionou Deus? Questionei sim, porque quando se trata de filho, a gente não quer que nada aconteça com os filhos. Então, logo no início eu dizia: poxa, por que isso está acontecendo? Por que a minha filha vai partir? Quando a gente sabia que pelos médicos, logo no primeiro falecimento, por exemplo, que estava grave, que talvez fosse irreversível. Então eu dizia: puxa vida, por que eu? Por que a gente rezou tanto? Todo mundo, uma corrente enorme de oração. Por que não deu certo? Não, e para quem está assistindo a gente aqui de outra parte do Ceará, de outra parte de Fortaleza, através do YouTube e do podcast, o caso do Regis, ele tomou uma repercussão nacional e até mundial pela BBC Brasil, agora com a perda da terceira filha. Mas desde o início, desde até que ele pegou a Covid, é um caso que repercutiu muito aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, né? Porque esse drama, não tenha um que não tenha se identificado de alguma forma através das redes sociais. Até depois eu vou deixar aqui a rede social do Regis, que lá ele também conta um pouquinho a história de tudo, de como aconteceu. Então, assim, gente, então não tem como não se emocionar. Não é que a gente está conhecendo, o cearense não está conhecendo a história do Regis agora, é uma história que a gente já acompanha já faz alguns anos. Exato. Então, eu cheguei a questionar sim em alguns momentos. E, poxa, por que a gente... Se Deus é tão misericordioso, se Deus me curou, se eu saí daquela situação gravíssima do Covid, por que meus filhos não estão saindo disso? Por que não pode? Por que eu já vou perder minha segunda filha, meu segundo filho, no caso do Pedro? E novamente com a Ana, eu disse: poxa, não é possível. Cadê o Deus? Tem hora que a gente pergunta: cadê? E aí eu vejo que ele está agora em mim e vai estar em todas as pessoas que eu estou falando, para que a gente passe a mensagem através principalmente dos meus filhos. Essa mensagem eu quero passar em nome dos meus filhos e de todas as pessoas que estão em tratamento oncológico, assim como eu. Que a vida, ela vale a pena, que a vida, ela, embora nós tenhamos nossas dores, nossas perdas, ela vale a pena ser vivida, e que a gente tem que viver. Daí eu falo novamente em nome dos meus filhos. E a gente tem que viver alegre, né, com muita determinação, com muita resiliência, com muita resignação, com muito otimismo, porque não sabemos o dia de amanhã. Todos nós um dia vamos partir. Mas enquanto estivermos aqui, vamos lutar com muita força, com muita fé, acreditando realmente. Volto a dizer, eu cheguei a duvidar. Mas se eu estou aqui vivo, foi porque Deus quis. E se Deus levou meus filhos, como é que também eu me conforto? Foi porque o propósito de alertar mundialmente as pessoas, já que tomou essa proporção, né, para que as pessoas façam exames precocemente, para que tenham suas vidas aumentadas, prolongadas. Mas não somente isso, que as pessoas tenham mais amor umas pelas outras, amor pelas suas próprias vidas. E vou te dizer até mais, Regis,
Eu perdi meu pai, vítima de um tumor cerebral, desse que a gente estava falando, do glioblastoma, e eu também questionei Deus, né? Isso. Porque por mais que é um câncer incurável, grau 4, ele tinha 3 meses de vida, ainda ele conseguiu viver 1 ano e pouquinho, porque a gente também, como você, tentou fornecer tudo o que a gente Exato. podia de melhor tratamento, né? Melhores médicos, buscar esse tratamento incrível pelo SUS em São Paulo, que realmente eu não tenho nada a dizer. Inclusive, ele se submeteu a uma pesquisa na USP, assim, promissora, que é uma vacina que está sendo aí estudada contra os tumores cerebrais. Mas o que eu quero te dizer também, que porque a nossa mente, ela precisa também estar num equilíbrio, né? Porque a gente tem várias fases do luto, né? Exato. A revolta, aceitação. a negação, a aceitação, aquele platô de você tentar entender, opa, agora o que eu vou fazer, né? E a aceitação que vem com a saudade e tal. Nós precisamos passar, né? Não só eu que perdi meu pai, que era a coisa que eu mais... Meu Deus do céu, era o amor da minha vida, continua sendo. Mas você que enterrou seus 3 filhos... E até para finalizar o programa, eu queria entender, psicologicamente falando, como que você tentou manter a tua mente tranquila, em paz, para que o teu corpo continuasse em paz. Porque você que também é um portador oncológico, um doente oncológico, se a cabeça não estiver legal, eu acredito que o teu corpo não vai receber de forma sadia a medicação que é injetada na tua veia, né? Então, se você tivesse se entregado, talvez emocionalmente, talvez você também teria desistido do seu tratamento. Perfeito. Né? Como que você cuidou da tua mente? A gente está no finalzinho, mas eu queria entender isso. Perfeita a sua pergunta. Eu acredito muito que algumas doenças elas desenvolvam principalmente por questões emocionais. Existe a questão física, a gente tem que ter uma boa saúde física, uma boa alimentação, mas a saúde mental, a questão emocional, ela é responsável por muitas doenças, sobretudo o câncer. Eu diria que por conta dos abalos, dos sofrimentos que a gente veio tendo, alguns dos cânceres podem ter desenvolvido de forma mais rápida por conta dos sofrimentos emocionais. É tanto que foi uma coincidência muito grande, após o falecimento da Bia, o Pedro teve outro câncer, depois do Pedro faleceu, eu tive outro câncer. Então, essa questão do equilíbrio emocional, ela realmente pode desenvolver ou despertar uma doença que está doente, que está adormecida, né? Na pessoa. É muito importante essa questão da saúde, do equilíbrio emocional. Então, eu tento me conformar, entender que Deus fez o melhor para os meus filhos, para que eles evitassem vir a sofrer mais no decorrer da vida. Então, eu me conformo desta forma, pensando que eles partiram, que existe um outro mundo, existe um céu, existe um lugar maravilhoso onde eles estão e que a gente vai encontrar. Pelo menos eu levo essa bandeira aí comigo, esse pensamento, essa forma de agir, de viver, achando que vai ter um reencontro. E também penso exatamente isso, que se ele os levou foi para evitar sofrimentos maiores. E aqui estou e vou continuar seguindo por eles. Cheguei a desistir, a pensar em desistir do tratamento, sim, não nego. De tanto sofrimento de ver meus filhos partindo, eu disse, poxa vida, se eles tratarem e não der certo, eu vou tratar também para quê? Já que não vai dar certo. Mas, vendo o exemplo deles, que trataram e resistiram firmes até o fim, eu vou resistir firme até o meu fim. Por você e por eles. Exato. Né? Porque nós não sabemos o dia do nosso fim. Ninguém, nem eu, nem vocês. Nós não sabemos o dia do nosso fim. A finitude ainda é um mistério. A finitude é um mistério, a morte é um mistério, a vida é bela, a vida é magnífica, mas a morte é uma incógnita. A morte ainda é surpreendente, ela causa muita surpresa, de formas diversas. Nós não sabemos como agir, ninguém consegue medir a dor do outro diante de uma perda, como meu filho dizia. Ninguém pode julgar ou pré-julgar a forma que uma pessoa age. Né? Eu já fui julgado na rede social, teve gente que quis dizer que eu queria crescer em cima da morte dos meus filhos. Eu entendo porque... Eu entendo, a pessoa dessa não merece nem eu falar, mas eu estou falando porque meu filho dizia, pai, ninguém consegue medir a dor do outro. Piedade, então a pessoa que diz um negócio desse, ela não está medindo a dor do outro. E não sabe nem o que está falando. Exato. Então eu digo isso porque... E vou te dizer mais, Regis. Os haters, né? Porque a internet é um mundo hoje sem lei, né? Uhum. E essas pessoas, elas estão doentes. Então, assim, a gente não faz parte dessa doença
internética. E assim, eu tenho visto que a humanidade, de uma forma geral, adoeceu um pouco. É tanto que hoje se fala muito de saúde mental, né? Principalmente pós-pandemia, período de pandemia que tiveram milhares de perdas, né? Milhares, quantas mil pessoas morreram no Brasil, quantos milhões no mundo. Então, é muito dramático a pessoa suportar ou superar perdas. Por isso que as pessoas estão com problemas de saúde mental realmente. É muito complicado. Então, se eu puder usar a nossa vivência, a nossa experiência, toda essa nossa dor, para passar para as pessoas essa fé, essa resiliência, esse otimismo de viver o restante da vida, ou até mesmo um pouco mais complexo que a gente possa ajudar a nível Brasil, para que sejam incluídos exames no SUS, exames genéticos, para que as vidas das pessoas possam ser aumentadas, no caso de quem tem câncer, como o meu e dos meus filhos, a gente já vai estar fazendo uma grande coisa. Principalmente a questão da síndrome, né? Principalmente a questão da síndrome, para quem tem, porque é 1 para cada 300 pessoas, né? Não é tão raro, mas também já tá um número aí que a gente tem que divulgar. Porque muita gente que tem câncer, Patrícia, não divulga, não diz, não tem coragem ou... É um tabu ainda, né? É um tabu, principalmente morte. Então, eu não estou dizendo que eu estou quebrando esse tabu, mas é uma forma que eu resolvi extrair de toda essa nossa dor, de todo esse nosso sofrimento, de seguir adiante vivendo, passando adiante a fé, a resiliência, a vontade de viver, a alegria, de lutar com firmeza até o fim, e também para que as pessoas que tenham câncer na família procurem investigar nas pessoas que estão saudáveis se por acaso existe alguma questão genética, porque é um exame que ainda não é pedido com frequência, só quando o câncer já é realidade. Então, que as pessoas que tiveram, uma pessoa teve câncer lá, então eu vou pesquisar, porque se por acaso tiver alteração genética, eu já vou tomar as devidas precauções. E o meu desejo é que o mundo, né, infelizmente talvez eu não alcance, porque eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas que o mundo evolua, que a ciência evolua de uma forma que essas doenças tenham, como você falou agora há pouco, uma cura para uma doença, uma vacina para um câncer no cérebro, uma vacina para um câncer ósseo. Então, que a ciência evolua para isso. Eu posso até não alcançar essa evolução da ciência, mas que evolua para as próximas gerações. Regis, muitíssimo obrigada. Eu vou finalizar o programa, mas antes eu queria só que você falasse o teu Instagram, porque você é palestrante. Eu acho interessante falar também sobre essa área, porque você pode ajudar através de uma palestra, além do que a gente conversou aqui, compartilhar com outras pessoas. Então, rapidamente, fala o seu Instagram para a gente colocar aqui no nosso crédito. Tá. O meu Instagram, para quem quiser acompanhar e ver essa história nossa de fé, de resiliência, de força, é Regis Feitosa Mota. @Regis Feitosa Mota. Mota um T só. Mota um T só, MOTA. Tá? Regis, muitíssimo obrigada. Você é uma simpatia, é uma inspiração. E ter você aqui no meu programa foi um super prazer. Ainda bem que deu certo ser presencial, né? A gente tomou aqui todas as medidas de protocolo, né? Por conta da Covid. A gente está distante. Então, muitíssimo obrigada. Obrigado também. E mais uma vez venho a dizer que eu tenho feito questão de divulgar essa questão genética, essa questão de exames, né, porque é importante no mundo que estamos vivendo atualmente que as pessoas tenham algum tipo de precaução, né, vai ajudar muito em cima disso e principalmente ter gosto pela vida. Apesar de todas as perdas, é difícil, não é fácil, perder filho é inominável, volto a dizer, mas a gente tem que... Mas está você aqui para contar essa história. A receita que eu tenho... Não digo que é receita, mas o meu aprendizado, né? Todo o que eu aprendi, o conteúdo de tudo isso com meus filhos é que eles lutaram até o fim, que a vida vale a pena ser vivida assim, até o fim, a gente não deve se entregar. Amém. E para você que ficou acompanhando o Jornal da Manhã, entrevistas especiais até agora aqui comigo, meu muitíssimo obrigado. Se você tiver alguma sugestão de pauta, um assunto interessante que a gente possa jogar aqui na roda de conversa, manda pra gente. Vai ser um prazer. A todos um excelente final de semana e a gente se vê semana que vem, sábado, aqui na 92,9 FM, aqui no Grupo Cidade de Comunicação, através de todas as plataformas digitais. O meu bom dia para você, fiquem com Deus e até mais. Tchau!